Mas eu acho que você consegue falar sobre coisas que são naturais da vida humana, das interações humanas, e que não são necessariamente as coisas que todo mundo fala, tá ligado? Você fala sobre questões do cotidiano das pessoas e você trabalha aquele cotidiano de uma forma a explicar o porquê daquilo e da onde vem o sentimento. Por exemplo, o matador de passarinho, eu acho que você tá expressando o sentimento daquele cara que não tá nem aí pro passarinho. Que ele gosta de matar o passarinho e eu acho que você sentiu que existia dentro da sociedade um sentimento oposto, de querer preservar a natureza e os animais de uma maneira talvez que não seja realista. Né? E aí você quer provocar, você quer trazer isso à tona e falar, mano, essa é a vida que a gente vive. Você sabe que é isso, muito bem, muito bom que você falou. Teve um dos meus primeiros programas do Jô Soares, né? Inclusive eu falei uma merda aqui da última vez que eu falei de você. Eu falei que ele, acho que ele deve ter ido no Jô Soares umas 2 vezes. O cara já foi mais de 20. Tá Sim, o cara Eu lancei toda a minha discografia lá. E eu fiquei muito marcado no Jô, porque o Jô me perguntou assim, e as baleias? Eu falei, porra, pau no cu das baleias. o que eu tenho a ver com as baleias? Eu fiquei muito marcado nesse aspecto. E hoje eu não falaria isso. Entendi. Hoje eu não falaria Por quê? isso. Porque eu acho que tá errado isso, saca? Não devemos matar baleias. Lógico, sabe? Não tem nada a ver. E eu tive, mas eu vou tentar explicar por que eu tinha essa posição. Aí, mesmo do matar passarinho. Porque eu tinha um pouco dessa posição e que eu hoje condeno, eu combato. Tanto que recentemente... Meu pai não gosta de pomba, ele faz umas zarabatanas. Mas pomba é chato. E fica dando uns tiros com os dardos, aí ele faz uns dardos de papel com a ponta de piaçava e fica colocando mochila nos pombos. Aí... Tem muito pombo no Rio, né? Recentemente eu fiz uma música chamada Matador de Passarinho 2. Né? E nessa música eu tô atirando nos passarinhos, mas tô errando tudo. Entendi. É um matador de merda. Esse matador aí sabe, erra de propósito, na verdade. Sabe, Monark, eu às vezes contradigo tudo que eu fiz, sabe? É como se eu estivesse indo contra o que eu fiz em alguns momentos, sabe? Entendeu? Você se arrepende? Eu às vezes me arrependo. E às vezes eu vou contra. Então, quando eu fiz o Matador de Passarinho 2, de uma certa forma, eu estava indo contra isso que você está falando aí. Agora, eu vou tentar explicar por que eu fiz isso, porque muita gente não entende isso, né? É lógico, tem muita gente, Sociedade Protetora dos Animais, por exemplo, não gosta de uma música chamada Matadouro das Almas, que eu vou matar né? Que eu falo dos bois, das carnes, a saudade dos antigos açougueiros, né? E tal. E a Sociedade Protetora dos Animais não gostava disso. Algumas músicas que eu fiz, como, por exemplo, Motosserra, que provavelmente que eu vou despedaçando a mulher, que a mulher me traiu, né? E eu planto os pedaços na terra e daqueles pedaços nasce uma flor. Passa uma flor, né? É uma música extremamente poética, mas extremamente agressiva. E muitas feministas não gostam. E elas têm razão de não gostar. Eu não concordo com você. Mas deixa eu falar por quê. Deixa eu falar por quê. Naquele primeiro momento, por que eu fiz isso? Né? Por que eu fiz exatamente aquilo naquele primeiro momento? É porque eu estava começando na música e eu achava a música popular tão chata. Brega, né? Chata, brega e muito politicamente correta. Muito limpinha. Muito limpinha, sabe? E isso foi principalmente na década de 70. Porque na década de 60, não. Na década de 60 teve a Bossa Nova, teve o tropicalismo, teve toda aquela violência toda. A década de 60 foi legal, bacana. Foi ok, foi revolucionário. A década de 70 foi uma merda. E eu vivi muito isso, sabe? Foi uma ressaca. Sabe? Então, eu fiquei pensando assim, exatamente. Então, quando eu pensei assim, eu vou fazer música, eu vou botar para arrebentar, cara. Sabe, essa coisa politicamente correta, Simone, você lembra aquela cantora? Simone, aquele pessoal da MPB, eu achava aquilo uma merda. Então, eu entrei
pisando, pisoteando mesmo. Eu entrei para arrebentar com a coisa. Eu sabe? respeito isso pra caralho. Sabe? Então, eu acho que essas músicas, elas tinham muito mais a ver com a história da música popular brasileira, com a qual eu discordava, do que com as minhas posturas políticas. Entendo. Você está me entendendo? Sim. E eu, às vezes, me sinto que eu sou um pouco marcado por causa dessas primeiras composições. Sabe? E tem muitas pessoas que me falam, por que você não faz aquelas primeiras composições mais violentas, mais, entendeu, e tal? É porque o meu processo é outro. Porque hoje. agora a gente tá em outro momento. Eu acho. Mas será que a gente não tá no momento de quebrar o politicamente correto? Não, eu tô falando assim, como pessoa. Eu entendo você, sabe por quê? Eu também já fiz umas coisas na internet que eu não quero, eu não sou mais aquele cara. E a gente muda. Sabe? O tempo muda, né, cara, agora assim, agora eu tenho 35 anos, entendeu? Eu não tenho mais 25 ou 28. Mas naquele Eu momento mudei. foi importante, não foi? Naquele momento foi Exatamente, é isso que eu digo. Aquele momento foi importante. Teve uma função. Então, aquelas primeiras músicas minhas, Motosserra, Matador de Passarinho, elas tinham uma função precisa. Né? Agora, eu manter aquilo, eu não veria sentido, entendeu? Então, hoje eu estou fazendo outro tipo de músicas. Né? Mas você ainda continua com essa parada de querer quebrar o politicamente correto? Eu acho, como eu falei no programa Pânico, eu acho o politicamente correto muito chato. Muito chato. E que vem, às vezes, muitas vezes, de um segmento da esquerda que eu chamaria de esquerda identitária. Uhum. Né? O que é a esquerda identitária? Mas, ao mesmo tempo, é compreensível. Né? Por exemplo, a esquerda identitária, o movimento dos negros, o movimento feminista. Né? A cota entra nisso, né? Lógico, evidentemente. E eu entendo que eles sejam politicamente corretos, no sentido assim, porra, vai sacanear. Às vezes, né, o Danilo fazia uma sacanagem com os negros, né, vai tomar no cu, tá? Né, isso aí, porra, vemos, sabe, um país escravocrata como o nosso, né, um país, né? Tem muita não é, cara? escravidão no Brasil, isso é inegável. Então, eu entendo a esquerda identitária, mas às vezes ela assume uma postura muito politicamente correta. Muito superior, moralmente superior. Como Uma se ele tivesse um patrulha chata. monopólio. Patrulha ideológica. É. A patrulha ideológica, que é isso que eu estou falando, Exatamente. né? Entendeu? Eu acho isso extremamente desagradável, entendeu? Agora, de qualquer maneira, eu não faria algumas músicas que eu fiz no início da minha carreira, porque os tempos mudaram. Sabe? Entendo.